Lá na Taubaté antiga, moralista e recatada, chegou sim a Palmira de alma desbocada. Com seu riso provocante e seu jeito encantador, fez tremer os poderosos, conquistou até o pastor. Mas o povo não gostava, na igreja era pecado. Suas moças proibidas, no comércio barricado. Mas Palmira não recua, ela sabe o que fazer. Se o respeito não vem fácil, vai ter que acontecer. Eita que a cidade se virou do avesso. Palmira e as meninas entraram no jogo e botaram preço. Sem amor, sem calor, sem toque, sem nada. Se quer meu agrado, me dê minha faixa dourada. Os políticos tremeram, os senhores imploraram, os padres disfarçavam, mas no escuro encontraram. Até que veio acordo, já não dava pra negar. Palmira virou baronesa e Taubaté a celebrar. De um bordel a um trono, de rejeitada a rainha. Quem antes a julgava, hoje a segue na linha. E a cidade que era pura, agora aprende a lição. Moralismo é frágil quando se trata de paixão. Eita que a cidade se virou do avesso. Palmira e as meninas entraram no jogo e botaram preço. Sem amor, sem calor, sem toque, sem nada. Se quer meu agrado, me dê minha faixa dourada. E assim Palmira reinou, sem coroa nem altar. Estamos aqui na cidade de Taubaté, em um bairro muito característico, um bairro tradicional dessa cidade, que é o Jardim Baronesa. Muitas pessoas perguntam por que Baronesa, mas atrás do nome desse bairro existe uma lenda através de uma moradora deste local, que deu origem ao nome desse bairro. E é isso que hoje nós vamos ficar sabendo aqui, nesse documentário sobre a lenda, a história, fato, realidade. O que será que envolveu a história da Baronesa de Taubaté? Você, quando criança, lá no Jardim Baronesa, você ouviu falar de fantasma? Ah, com certeza eu vi. Tem uma grande lenda lá no bairro Baronesa, da Baronesa, né? Que eu morava no bairro, então já escutava as histórias dos amigos, né? Quando criança a gente sempre tinha medo e tal. E da minha família, minha mãe também já contou algumas histórias, e eu tinha um tio, Ivani, ele sempre falava pra gente as histórias com aquele ar, né? Ele dava uma ênfase em certos pontos da história que a gente ficava com medo e ao mesmo tempo curioso. E ia lá ver. Sempre quando a gente ia para a escola, juntava aqui em grupinho, né, dos meninos um pouco mais corajosos, passava lá na frente, chamava a baronesa. A turma tinha medo mesmo. Dava a impressão que era verdade por um bom tempo. Até hoje todo mundo fala nisso. Hoje já não existe mais o casarão lá. Mas quando passa ali ainda, quem que não sabe da história da baronesa, né? Era uma chácara, né? É imponente, sim. As lembranças que eu tinha, primeiro vem assim, aquelas janelas com aquelas grades bem fininhas, e a gente ficava olhando entre as grades assim, para ver se conseguia ver algo, né? Alguma assombração, ou até mesmo baronesa, né? Porque a história diz que ela passava na carruagem, ela mesma vinha na carruagem, passava na avenida, meia-noite.
como eu era criança, eu não podia ficar meia-noite na rua. Mas esse tempo que eu tinha na escola de ir e voltar, a gente sempre ficava olhando assim. Vez ou outra dava uma volta no quarteirão para ver como é que era o fundo. Ficava espiando. Os mais corajosos davam uma subidinha no muro. Mas são essas lembranças que eu tenho nitidamente da casa. Bom, bairro da Baronesa eu tenho várias recordações, né? Principalmente do casarão da Baronesa. Eu estudava ali próximo à chácara da Baronesa, tinha uns 9 para 10 anos, e eu estava na 4ª série. Eu lembro que o pessoal saía da escola, tinha 2 ruas paralelas à chácara. O medo era tanto de subir ali, porque tinha lendas que ela aparecia, né? E se tocasse a campainha, se chamasse, o pessoal chamava mesmo. Eles chamavam para ver ela aparecer na janela. E todas as criançadas davam carreira, saía correndo de medo, às vezes nem esperava de ver uma cortina que balançasse qualquer coisa, era a Baronesa que apareceu. Mas quem foi essa baronesa? Será que ela era tão elegante? Ou guardava segredos? Vamos descobrir! Vocês imaginam uma Taubaté do século XIX, conservadora, dominada pelos barões do café, pelo clero, pela alta sociedade. E de repente, nessa cidade, quem se instala? Ela, Sinhá Palmira, junto com seu séquito de garotas, dispostas a fazer a caridade sexual junto aos grandes senhores do café. Claro que ela é completamente apontada como a Maria Madalena, a grande pecadora pela Igreja Católica. E daí então, os nobres se revoltam. Será que são mesmo tão conservadores? Eu acho que não. Senhor Padre, eu preciso me confessar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus é perdão. Abra o seu coração, minha filha. Eu pequei, Senhor Padre. Conte seus pecados, minha filha. Eu pequei, não exatamente, mas é que os pensamentos maliciosos não saem da minha mente. Os pensamentos são um sopro do demônio. Eles não são pecado, mas nos levam a eles. Conte seus pensamentos, minha filha. É sexo, Padre. É sexo o tempo todo. Eu não consigo olhar para nenhum de meus escravos, que eu já me imagino fazendo sexo com cada um deles. E o pior é que às vezes eu consigo imaginar eu fazendo sexo com todos eles ao mesmo tempo. Pensamentos pecaminosos são tão venenosos quanto o próprio pecado. Reze 10 Pais Nossos e 20 Ave Marias e estarás absolvida. Mas tem mais, Padre. Conte seus pecados, minha filha. É que nesses meus pensamentos eu imagino ali a cena na minha frente. E aí vai me dando aquele suor frio, as pernas estão ficando bamba, e vai me dando aquele calorão. Isso é coisa do diabo, Padre? É sim. É o diabo soprando em seus ouvidos esses pensamentos e fragilizando o seu corpo para que o pecado entre e se instale. Mas não deixe que isso aconteça, minha filha. Faça a penitência que te falei e o diabo não vai mais querer estar na sua presença. Assim ele vai procurar outra jovem para dormir. Obrigada, Senhor Padre. Fica com Deus. Amém. Eu não sei não, pai. Aquela Maria Alva é muito feia. E é apelido, ela é horrível. Por favor, qualquer uma, mas ela não. Álvaro, feio é um filho sem dotes, sem eira e nem beira, sustentado pelo pai. Ainda mais você com essa idade, com essa cara aí de quem nunca viu trabalho nessa vida. O pai de Maria Alva, meu filho, é um dos maiores produtores de café do país. E tudo o que temos que fazer é juntar uma fortuna com a outra. Ah, pai, até que preço o senhor vai
está disposto a pagar. Por favor, qualquer uma, mas ela não, eu te imploro. Tem mais e nem menos, hein? Se a moça é desprovida de beleza, vocês vão pra Europa, na lua de mel. Vocês vão comprar os melhores produtos, perfumes, cremes. E a moça começa a virar um produto de exportação. Pai, essa sua ideia pode até dar certo, mas e se nem com todo o creme do mundo aquela mulher horrível ficar bonita? E se a cara dela continuar, sei lá, a mesma? Ora, não se preocupe com isso, meu filho. Se o rosto não for um espetáculo, a bandeira imperial faz um belo trabalho de embelezamento. Você coloca a bandeira na cara dela, meu filho. E faz um verdadeiro sacrifício pela pátria. Assim, o Brasil garante mais um cafezinho de graça por aqui. Você fica casado com uma esposa afortunada. Não tem como dar errado. Bom, se a pátria exige esse sacrifício de mim, quem sou eu para recusar? Eu enfrento aquele dragão. Isso, meu filho. Que a fortuna seja o seu único e verdadeiro amor. Enquanto o resto, bem, a gente descobre no caminho, entre uma xícara de café e outra. Tomara que o sonho seja certo, pai. Tomara mesmo. Cadê aquela alegria toda? Como foram as compras, meninas? Compraram muitas coisas? Estão satisfeitas? Antes fosse. Voltamos foi com um rabo entre as pernas. E por que isso? A gente foi expulsa das lojas de tecido, tratada com cansamentos. Exatamente. E quem ousou fazer isso com as minhas meninas? Aquele velho horroroso daquele bem-vindo. E olha que o funcionário dele estava sendo super atencioso conosco. E você não sabe. Ele tirou tudo que a gente tinha nas mãos. Tudo! E nos empurrou para fora da loja como se tivéssemos alguma doença contagiosa. Escuta, a cidade inteira vendo tudo e ninguém fez nada. Então é assim. As minhas meninas saem para fazer compras e são humilhadas na frente da cidade inteira. Sim! Elas foram na rua do comércio comprar tecidos para os novos vestidos e foram terrivelmente humilhadas pelo dono da loja, com a concordância e anuência de todos que estavam em volta. Isso é inadmissível! Elas não podem ser tratadas dessa forma. Mas, Palmira, você sabe muito bem que a sociedade taubatiana é conservadora, retrógrada, muitas vezes hipócrita. Se calhar, até o dono da loja já esteve aqui antes. Mas à luz do dia, ele é visto pela sociedade como um respeitável pai de família, que inclusive condena suas meninas pelo que elas fazem. Sim, mas eu quero que você dê um jeito nisso. Não podemos mais, em pleno século XIX, viver dessa forma. Maria Madalena existe desde a época de Cristo. É um absurdo isso. Mas o que você quer que eu faça? Hein, Palmira? Como que eu posso mudar o pensamento de uma sociedade inteira? Queria eu ter esse poder? Meu filho, dê seu jeito. Ou elas podem sair pela cidade, fazer as suas compras, ou não terá sexo com ninguém. Greve geral. Nos melhores moldes das greves dos carvoeiros da Inglaterra. Meu amor, paralisação total.
Ninguém vence Palmira. Até os adultos, tanto é que a minha mãe, ela contou coisas do tempo dela. Ela tem 80 anos. E nós tínhamos um tio que morava com a gente, o tio Ivani, e a gente falava para ele toda noite: tio, conta a história de fantasma para nós. A primeira história era da baronesa. Aí ele contava que as carruagens andavam toda noite, ninguém podia estar na rua meia-noite. Não podia, porque a carruagem passava dela, era de praxe. Meia-noite andava com os cavalos, carruagem. E eu tenho um tio, o tio Dito, que já é falecido, esse falou que ia enfrentar um dia. Ele atravessou o viaduto do pedestre, que é na avenida, que era a chácara dela, né? E falou que ia encontrar. Mas quando vinha, ele ia de encontro lá com um rapaz que vinha vindo, o que ele fez? Ele falou: vou enfrentar. E foi. Ele era criança também. Quando ele foi se aproximando, o rapaz foi crescendo, próximo da chácara da baronesa. Ficou 3 dias sem falar. Ficou mudo. Está saindo fora de controle. Se essa greve continuar, até o coroinha da igreja vai começar a sentir os efeitos. É uma calamidade, Laura. Uma cidade sem serviços e sem a Palmira é como uma missa sem padre. O povo, digo, os homens de bem, estão em desespero. Cavalheiros! Acabo de trazer a solução dos nossos problemas. Ora, Álvaro, você novamente aqui, com suas ideias mirabolantes. Pois então nos diga, o que anda passando aí pela sua cachola dessa vez? Bem, pensem comigo. Dom Pedro I transformou Domitila numa marquesa de Santos e ela era só uma mera rameira. O que custa a nós transformar Sinhá Palmira em uma baronesa do bom agrado? Mas isso é um ultraje? É uma ofensa à nobreza? Uma indecência sem precedentes. Não é uma ideia. Não é uma ideia, Visconde. Com o título de nobreza, Palmira seria aceita pela sociedade tradicional. Aceita? Ah, claro. E amanhã talvez façamos do Chico do Mercado um duque. Ou do Zé do Engenho, marquês. Visconde, você se preocupa demais. Sim, a Palmira já mandava e desmandava nessa cidade. O que custa dar a ela um mero brasão? Meu filho tá certo. Ele tá certo, Visconde. Se for para acabar com toda essa confusão, que assim seja. Taubaté nunca mais será a mesma. Claro que ela não era uma baronesa, mas para que ela pudesse ser respeitada pela conservadora sociedade taubatiana, ela teria que virar
Uma nobreza, uma mulher que pertencesse à mais alta classe social. E para ser uma nobre, eles inventaram dela virar uma baronesa. A igreja foi contra, mas na Taubaté dos velhos tempos, o que dizia mais era o poder e o dinheiro. E aí foi muito fácil convencer o clero, através dos nossos nobres barões do café, que aquela mulher, ela contribuía de uma forma muito grandiosa para a sociedade de Taubaté, com seus favores sexuais. E assim nasceu a nossa baronesa, Sinhá Palmira. Eu considero ela uma baronesa do bom agrado. E vocês, o que acham dessa história? Senhor, aceita um gole de vinho para abrirmos os apetites e os assuntos antes do almoço ser servido, padre? Vem em boa hora, minha filha. Assuntos e apetites é o que não me falta. Então, creio que já sei por qual quero começar. Trata-se dos pecados que rompam nossa Taubaté. Pecado? E qual deles? São 7, afinal. O pior deles, pai. O da luxúria. Ah, sim, o da luxúria. E por onde ele anda? Na casa, acima da colina, da Dalcinha Palmira. Palmira. Palmira? Esse nome me soa familiar. O senhor e a igreja precisam tomar uma atitude, pai. Aquelas serpentes estão atraindo os homens de bem para este antro de perdição. Que coisa, que tragédia, uma verdadeira tragédia. Imagine só, homens de bem se esforçando tanto para evitar o pecado e mesmo assim sendo atraídos. Sim, eu já dei por aquelas bandas, padre. Ora. Eu? Jamais. Mas é sempre bom estar bem informado sobre os perigos do mundo. Tenham calma, pois nada é tão ruim que não possa piorar. Misericórdia, padre! O que será de nós agora? Já conquistamos a realeza, já conquistamos os republicanos. Quem mais falta conquistarmos? O clero. Bem lembrado, Teodora. Precisamos começar a frequentar a missa para mostrarmos que também nos ajoelhamos para rezar. Nós vamos lhe ajudar, Padre Sebastião. Mas antes, eu gostaria de saber se o senhor já tem um plano para impedir que essas filhas de Satã, que moram ali na casa da senhora Palmira, passem assim livremente por nossa cidade. Fique tranquila, senhora baronesa. Nossa sociedade não será corrompida por essas meretrizes. Afinal, eu ainda posso julgar quem deve entrar em nossa igreja. Afinal, eu sou o porta-voz escolhido do próprio Deus. Que alívio, padre, que alívio em saber que o senhor e a igreja não está aberta para todo e qualquer pecador. Ah, isso sim. Apenas para os que buscam a redenção. Os que buscam a redenção, padre, sempre embarcam na sua porta? Ora, minha senhora, a igreja sempre esteve de portas abertas para acolher os pedidos e mostrar-lhes o caminho da luz. Que bondade a sua, padre. Deve ser exaustivo. Essas duas meninas, elas estudavam comigo. Uma morava lá na chácara,
o nome, a gente chamava ela de Dita, o nome dela era Benedita. Ela morava lá no fundo da chácara e ela tinha parentes que eram herdeiros. E aí ela falava pra gente, quando a minha mãe sair, a gente tenta abrir, vocês entram lá dentro para vocês verem. E o medo de entrar lá dentro, um medo danado. A Linéia, que era a outra amiga, ela foi embora para o Paraná. Ela também falou que não queria nem entrar de jeito nenhum. E de um tempo bem depois, minha prima casou e alugou esse salão da baronesa. Aí foi feito o casamento lá e a festa foi lá. Mas até depois de adulto, quem disse que dava coragem de andar sozinho pelo salão e ir para banheiro e tudo lá? Medo que a baronesa estava ali, né? Mesmo depois de adulto. Porque ficou muito assim, e não sei por que tanto ela aparecia. Se aparecia mesmo ou não, é a imaginação das crianças. Eu nunca vi, mas eu nem fiquei para ver. Olha para o relógio, marido. São os afazeres, minha esposa. Joguei aquela reunião insuportável com a amiga das senhoras católicas. Mas eu espero e anseio que eu possa voltar um pouquinho antes, para que eu possa gozar de sua beleza, minha esposa. Quem ousa me incomodar nesta hora da noite? Boa noite, monsenhor. Senhor vereador, perdão? Eu não sabia que era o senhor. Em que posso ser útil? Eu vim aqui falar sobre as moças de Sinhá Palmira. Elas devem ser aceitas na igreja, até em respeito a Santa Maria Madalena. Precisamos consertar essa situação. Os ânimos estão à flor da pele e as coisas estão ficando feias. Jamais permitirei tal presença libidinosa dentro da minha igreja. Aquelas moças estão colhendo apenas o que plantaram, escolhendo uma vida tão promíscua. Entendo. Mas veja, monsenhor, se o senhor continuar irredutível nesse assunto, vou ter que ser irredutível quanto às doações da Câmara nos eventos da igreja. Aí não vai ter como escapar, sabe? Não me faça chegar a esse ponto. Doações? E dinheiro? Bom, mas isso não tem nada a ver com religião, é claro. Pensando melhor, eu vou para a reunião na casa de Sinhá Palmira para resolver os detalhes dessa confusão. Eu sei que o senhor também foi convidado. Espero que o senhor compareça, nem que seja para ouvir. Não atrapalhe a nossa relação com os meninos e a Sinhá, monsenhor. Eu pensarei a respeito, mas não por questões financeiras, é claro, mas sim religiosas. E está dito. E quanto à reunião? Pisar naquele antro? Até se o arcebispo viesse pessoalmente, eu ainda relutaria. Relutaria? Então é bom o senhor se abraçar, pois o arcebispo já está a caminho da casa de Sinhá Palmira. Coroinha, emergência, na casa de Sinhá Palmira. Traga o meu melhor paramento e coloque o melhor seu também, pois estaremos na presença do arcebispo da província. É uma emergência e chacereza celestial. Certo, eu vou pegar. Um momento só. Imagina só, o arcebispo na casa de Sinhá Palmira. Não me faça passar vergonha, meu Deus. Meu amor, você é a flor mais bela deste cafezal.
Ouviu isso? É o meu marido! Esconda-se! O quê? Muito calor aí, senhor? Eu? Imagina, Janjão. Sou uma dama. Damas não suam. Eu sou mais coram, né? Tempo. Lindo fim de tarde, não acha? Ai, os mosquitos. Melhor eu entrar. Se precisar de um abanador, eu posso ajudar, senhor. E a guerra se iniciou entre o clero e a nobreza. A nobreza queria o título de baronesa para Palmira. A igreja, nem pensar, uma pecadora sendo uma baronesa, jamais. Mas o que falou mais alto realmente foram os interesses, e eles acabaram se ajustando. A igreja e os nobres. E aí então, para a felicidade geral e alegria de Taubaté, a baronesa começa seu reinado. Vereador, a casa do senhor não é retiro espiritual para as moças da casa de Sinhá Palmira. A igreja de Taubaté é respeitada, é conservadora, é moral. Conservador? Padre, me faça um favor. Até Santa Maria Madalena teve chance de redenção. As meninas querem rezar, servir no altar, ajudar nas festas. Quem é o senhor para negar perdão? Eu sou o vigário desta paróquia, zelador dos bons costumes. E digo não, nunca. Cara, conservadora? Só se for para inglês ver, meu caro Sebastião. Pois é, o povo aqui reza com uma mão e joga dominó com outra. Mas, excelência, a cidade tem valores cristãos. Tem valores, sim. Os que cabem em sacos de moedas no cofre da sacristia. Isso é difamação. Se as moças da Senhora Palmira não forem bem-vindas, os investimentos da Câmara nas festividades da igreja estão suspensos. Quer rifa? Façam com vela de sebo e vamos quebrar. Isso é chantagem. Chantagem espiritual. Ouça bem, Sebastião. Se esse dinheiro me escapar, eu mando te transferir para a capela do Brejo Seco, sem sino, sem altar. Missa só para sapo e coruja. Entendido? Entendido. Com resignação à fé. E escute bem outra coisa, meu amigo. Não existe nenhum pecado que não seja pagado com uma boa doação. Você me entendeu? Você me entendeu? Entendido. Amém. No fundo, é tudo uma questão de fé. Na moeda corrente. Ou fé, o santo padroeiro das finanças, são dinheiro. Taubaté é santa, mas não é boba. Então está decidido. As moças da Sinhá Palmira
poderão sim frequentar a igreja, desde que tragam seus corações arrependidos e as suas relações em dia. Na dúvida, entre céu e inferno, Taubaté escolhe o caixa. Ora, senhores, se aproveita a cidade que eu ouço também, que se aprove sem maiores delongas. É isso então. Escutei um amém? Amém. Amém. Senhores, é com maior senso de dever e com espírito de justiça que nos reunimos aqui hoje para resolver essa questão que, a meu ver, não tem outra solução se não tomarmos uma decisão de grandeza com o objetivo de acabar com essa greve que tem agitado as ruas da nossa amada cidade e aceitando com grande respeito a sugestão do nosso reverendíssimo arcebispo, a Câmara Municipal de Taubaté, dentro dos seus poderes, assegurados pela lei e pela honra dessa cidade, decidimos conceder a Maria Palmira dos Santos Bonfim, mais conhecida como Sinha Palmira, o título de Baronesa do Bom Agrado. Com a anuência dessa casa, claro. Baronesa? Como assim? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, minha querida. Se for para acabar com toda essa confusão, com essa greve, e para que a senhora, juntamente com suas meninas, possam voltar a nos alegrar, decidimos conceder a você o título de baronesa, graças aos seus excelentes serviços prestados à sociedade. Ouvi falar que ela tinha um prostíbulo e era por isso que a turma tinha mais medo, porque tudo era pecado, então tanta coisa, né? Como que ela ia ter um prostíbulo e daí ela morreu e automaticamente o pessoal pensava, foi pro inferno, né? Porque quem vai pro inferno volta a assombrar. Porque quem era sem pecado, sei lá, não voltava a assombrar ninguém. Então a gente imaginava que era disso. Ela estava ali, tinha aquela prostíbulo e morreu e ficou assombrando todo mundo ali.
Ganhei ou não ganhei a parada? Eu dei. O que foi que você deu, meu bem? Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Eu dei. Diga logo, é demais. Não digo e adivinhe se é capaz. Eu dei. O que foi que você deu, meu bem? Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Eu dei. Diga logo, é demais. Não digo e adivinhe se é capaz. Você deu seu coração. Esses fatos e essas tradições que tanto nos anima e alegra hoje em dia para contar para os nossos filhos também. Porque a gente tem uma memória afetiva. Toda vez que eu contar para minha filha, eu vou lembrar do meu tio-avô contando, a minha avó, principalmente minha mãe também, né? E essas histórias são bacanas, é muito bom. Acho super importante, sim. Hoje mesmo em dia, se perguntar para qualquer um, não que more lá no prédio, que agora hoje é um prédio. Lá quem mora lá muitas vezes não sabe, porque veio de fora, né? Mas quem mora por ali, ainda tem gente que mora por ali. Ah, eu sinto saudade do tempo que o meu tio contava essas histórias, né? A gente sentava em volta dele e isso era muito bom, ninguém ficava fissurado em televisão, como é hoje. Fica em televisão ou no celular, né? Hoje em dia nem é mais televisão, hoje em dia é celular mesmo. Cada um no seu cantinho com celular, ninguém se junta mais para contar história. E fica aqui a pergunta: lenda? Fato? Real ou imaginário? Quem irá descobrir? Ficaram as lembranças, e de quem conta um conto, aumenta um ponto. O que importa é que a história é hilária e ela foi criada para que as lendas da cidade de Taubaté não se percam, que elas vivam a cada momento. E quem sabe a nossa baronesa é uma lenda tão forte quanto a do lobisomem de Taubaté. Venha comigo. Você não vai se arrepender. Eu tenho o truque certo para você.
o som do sucesso.